E abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E vamos ler aí os primeiros 5 versículos desse texto. Você que nos acompanha nas redes sociais, está assistindo de casa, do trabalho, também onde você estiver, se você puder abrir sua Bíblia ou simplesmente no seu celular. Atos 12, versículo 1 em diante, conta a história onde Pedro é preso. E a história relata que antes de Pedro ser preso, um outro discípulo apóstolo de Jesus tinha sofrido já uma morte violenta pelas mãos de Herodes. Então vamos ler Atos 12, versículo 1, vai dizer assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Então a intenção de Herodes era maltratar os irmãos, a igreja. E por isso ele fez o quê? Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, ou seja, Herodes vendo que isso o traria poder político, o traria fama, o traria nome, então ele mandou matar Tiago, porque naquela época, se você não se lembra, muitos judeus foram a favor de crucificar Jesus. E Herodes percebe que agrada aos judeus, por exemplo, dar continuidade. Já matamos Jesus, vamos agora continuar matando quem vem após ele. Vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu. Matar Tiago não era o suficiente. O que ele fez? Ele prendeu também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. E Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E o nosso tema nesta noite é esse tema que está no telão, que é: quem é? Lembra daquela brincadeira? Alguém pergunta, toque, toque, você pergunta, quem é? Toque, toque, quem é? E no texto de hoje nós veremos muitas ocasiões em que a porta está sendo batida. Então diga assim para o seu irmão: bata na porta. Agora também é verdade que muitas vezes bate na nossa porta, não é assim? Nós batemos na porta, mas algumas vezes a nossa porta é batida. Aqui diz o texto, enquanto Pedro orava, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava batendo na porta de Jesus através da oração. Então vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pelo tempo que estamos tendo na Tua casa, esse tempo tão precioso, ó Deus. Então fala no nosso coração, comunica-nos, ó Pai, a Tua vontade, a Tua palavra, liberta-nos, ó Deus, edifica-nos, ó Pai, aviva-nos. Deus, renova-nos nesta noite, é assim que nós pedimos e oramos, no nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Toma o seu lugar, Deus te abençoe, meu irmão. Quanto mais você vive ou se relaciona com as pessoas, mais você as conhece. Sim ou não? Quanto mais você convive com as pessoas, mais você percebe, por exemplo, os seus tiques, as suas crises, as suas manias, os seus jeitos. Quanto mais você convive, mais você conhece as pessoas. Por exemplo, lá em casa, eu conheço os meus filhos pelo simples toque na porta do meu quarto. Eu sei quem é. Pelo tipo do toque eu sei quem é. Manuela é aquele toque, como quem diz: tem alguém aí? Papai, quando o senhor puder me atender, por favor, gostaria de falar com o senhor. E ela bate aquela batida suave de menina. Já Mateus não, eu sei quando é ele. Mateus é código Morse. De lá eu dentro eu grito: o que é, inferno? É ele. O Felipe mais velho é aquele que bate. Como é mais velho, mais maduro, se ninguém falar nada, ele entendeu. Estou incomodando. Os meus pais estão discutindo a relação.
Mas o mais interessante é que isso tem sido assunto na minha casa nos últimos dias. Principalmente como eles conhecem o meu toque na porta do quarto deles. A Adriana sabe disso. Lá em casa é o terror. Eles estão no quarto fazendo o que for. O meu código é, eu bato 2 vezes e abro a porta. Isso aqui é para avisar. Ó. Desliga o que estiver ligado, esconde o que estava comendo escondido, dá um jeito, dá um migué, disfarça. Eu só faço assim, ó, e entro. Eles sabem que sou eu. O jeito que eu bato, a quantidade de toques, eu boto a mão na sandália, eles se pelam todo. Eu vejo o celular assim no cantinho. Oi, pai. Estava no Instagram, meu filho? Posso mentir? Não, estava. Você, quando se relaciona muito tempo com alguém, você conhece alguém simplesmente pelo toque. Quanto mais você se relaciona intimamente com Jesus, maior discernimento você tem para saber quando é Ele batendo na sua porta. Quanto mais comunhão, intimidade você tem com o Pai, assim como os meus filhos sabem que sou eu na porta, nós tendemos a discernir quando é Deus batendo na nossa porta. Porque o risco que temos é nós abrirmos a porta para pessoas que querem nos fazer mal. O risco sempre que corremos é abrirmos a porta para pessoas que querem nos ferir. E uma coisa que muitas vezes acontece é que nós constantemente estamos abrindo a porta para pessoas que já entraram uma certa feita e já nos machucaram. Porque nós não sabemos muitas vezes discernir quem bate a porta. Então já vai para você com uma dica nesta noite. Às vezes a pessoa pergunta assim, pastor, faz uma mensagem, grava um vídeo sobre como discernir a voz de Deus. Como saber que é Ele? É verdade que algumas vezes nós não sabemos se é Ele. Por isso que fizemos uma série de mensagens escritas falando sobre talvez Deus. Talvez seja Deus, talvez não, nem sempre sei. Mas é fato que quanto mais intimidade nós temos com Cristo, mais nós conhecemos o seu toque. Quando é Ele batendo a porta, nos chamando, nos falando, nos convidando a algo. Isso é importante saber. Porque aqui a igreja está orando por Pedro, batendo na porta do céu, dizendo, Deus, liberta o nosso apóstolo, o nosso pastor. Uma época de perseguição, e o texto que nós lemos diz que Herodes já havia arrancado a cabeça de Tiago. Diz o texto que, através da espada, Herodes matou Tiago. E agora a igreja está orando, pedindo para que o mesmo não aconteça com Pedro. Porque naquela época, era uma época, para o evangelho se expandindo, uma época de muitas oportunidades de expansão do evangelho, mas era uma época de muita perseguição. Era uma época de oportunidade para o evangelho, mas era uma época de grandes oposições. Oportunidades e oposições. Ou você não sabia que as oportunidades geralmente vêm junto com as oposições? Muitas vezes a oportunidade bate em sua porta, mas ela não parece com oportunidade. Ela parece com oposição. E quando hoje eu li esse texto, irmão, como essa mensagem falava comigo, ou como eu já pregava para mim. Porque às vezes o que nós queremos é que Deus bata na nossa porta e apareça com um ramo de flores. Mas nem sempre isso vai acontecer. Algumas vezes, uma grande oportunidade do poder de Deus ser manifesta na sua vida, baterá na sua porta como oposição, como dificuldade, como um problema. Mas esse problema que chegou não é só um problema, ele é uma oportunidade de você ver o poder de Deus. Essa dificuldade que se apresenta não é só uma dificuldade, é uma oportunidade para você crescer em Jesus. Algumas vezes a oposição é uma posição, chega com cara de oposição, mas na verdade é treinamento de Deus na sua vida. E nós não sabemos o que se dá. Pedro não sabia que a igreja estava orando. A igreja orava e não sabia como Pedro estava enfrentando a situação. Mas a igreja estava batendo, orando, sem cessar. Oposição, oportunidade. E diz que a igreja orava.
E o texto aqui nos diz, deixa claro, o que a igreja fazia. A igreja orava por Pedro, mas sem saber o que estava acontecendo com Pedro. Mas ainda assim o texto diz que intensamente eles oravam. Porque isso é oração. Oração é você bater, orar, pedir, buscar, mesmo quando você não está vendo o fruto disso ou mudança alguma. E talvez esta palavra seja pelo menos para uma pessoa que nesta noite que está aqui ou distante daqui. Porque você está batendo na porta, você está orando, mas você não vê até o momento fruto de mudança e transformação. Mas a igreja continuava orando. A igreja não sabe como Pedro está. Pedro não sabe o que a igreja está orando por ele. O texto diz que a igreja está orando, mas Pedro, o que fazia enquanto isso? Enquanto a igreja orava, o que Pedro fazia? Olha comigo o versículo 6. É como se fosse uma câmera escondida. Um Big Brother. Que nos diz o que Pedro fazia. Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, ou seja, praticamente é um dia antes de Pedro ser julgado, possivelmente como Tiago, ser condenado e ter a cabeça arrancada. Sabe por quê? Herodes quer a cabeça. Herodes quer que o evangelho pare. Por que você matar simplesmente um cristão não tão relevante? Você mata um cristão, mas não tem tanto impacto. Mas agora percebe que a igreja perdeu Tiago. Quem é Tiago? É um dos três que Jesus chamava para as coisas mais próximas. Getsêmani, Pedro, Tiago e João. Transfiguração, Pedro, Tiago e João. Já mataram Tiago. A igreja está abalada. E agora Pedro está preso. E Pedro pode morrer. Se Pedro é morto, não é só mais um apóstolo que é morto. Pedro é o pastor deles, é o pregador deles. Eles ficam sem pastor e sem palavra. E diz que um dia antes, essa coisa possível acontecer, Pedro estava fazendo o quê? Estava andando de um lado para o outro. Pedro estava fazendo stories no Instagram, falando assim, gente, ora por mim que amanhã o negócio vai ser complicado. Diz que Pedro estava dormindo. Eu cheguei a orar outras versões e falei assim, não é possível, eu acho que nessa versão NVI escreveram errado, porque não é possível um camarada estar dormindo. Vou ser sincero com você? Se sou eu, não tem Rivotril que dê jeito. Se sou eu, que sei que amanhã eu posso morrer, eu olho para o meu amigo, ele não se livrou, ele morreu. E agora o mesmo pode acontecer comigo, não tem Rivotril que me pare. Eu não vou dormir. Você olha, como é que um camarada pode dormir numa hora dessa? Como? Como dorme? Pastor, que remédio que ele tomou? Que oração que ele fez? E o pior, não é só que ele dormiu, é quem dormiu. Quem? Sabe quem dormiu? Pedro. Pedro? Se fosse João, mas Pedro. Pedro é aquele cara que diante de uma coisa que ele não concorda, ou se sente ameaçado, ele puxa a espada e corta a cabeça. Como é pescador, não é lutador, não é guerreiro, ele erra a cabeça e arranca a orelha. Ou você acha que Pedro mirou na orelha? Pô, que mira boa, hein? Pedro mirou para arrancar a cabeça do soldado, matar o cara, mas como é ruim, é pescador, não sabe usar a espada, arrancou a orelha. Pedro é aquele cara, quando Jesus fala assim, olha, eu vou morrer, ele fala assim, não concordo, não vai morrer não vou deixar. Aí Pedro está preso. Aí você espera aquele Pedro eufórico. Sabe, aquele Pedro que veio correndo, deu uma voadora no soldado, pegou no armlock, chave de braço, eu vou sair, ninguém... Mas o cara está dormindo. Aí a gente se pergunta assim, o que Pedro sabia que a gente não sabe? Ou melhor, o que Pedro viu que fez com que ele dormisse num momento como esse? Talvez em seu espírito, Pedro fosse arremetido a uma experiência que ele teve um dia. Uma experiência que ele teve com o próprio Jesus. Quando falou assim, vamos para o outro lado da margem. Eles saíram de um lado e foram para um outro lado. E diz que no meio do translado, uma tempestade, ventos e ondas
E todos os discípulos da embarcação ficaram com medo. E com medo de morrer afogados, foram procurar Jesus. Jesus, nós vamos morrer, o barco está afundando. Quando ele olhou, adivinha o que Jesus estava fazendo nesse momento? Ele estava dormindo. E naquela hora Pedro falou assim: o Senhor não te importa conosco? O Senhor não se importa que nós venhamos a perecer e a morrer? Jesus estava dormindo. Talvez esse momento aqui, Pedro em seu espírito sente de uma paz que ele experimentou no próprio Cristo naquele evento. Ele sabe que se desesperar e ter medo não é uma oportunidade para mudar alguma coisa. Sabe, o que Jesus nos ensina nesse momento é como se Jesus hoje dissesse para você o que Pedro viu, experimentou e aprendeu. É como Jesus para alguém aqui hoje dissesse o seguinte: olha, eu tenho poder para fazer qualquer coisa enquanto você descansa em mim. Mais poder do que você pode achar que tem ou pode fazer enquanto você está com medo. Sabe, não adianta nós simplesmente temermos ou nos esperarmos e ficarmos sem saber o que fazer e ficarmos loucos. O que Jesus precisa é que nós confiemos, descansemos. Irmão, a grande sabedoria em se ter em relação à fé cristã é confiar e descansar. Diga sempre para o seu irmão: confie e descanse. Principalmente no século como hoje, que nós não sabemos descansar. Nós não descansamos por nada. Nós temos tudo ao nosso redor para tirar a nossa paz e nos fazer perturbar a nossa mente. Pedro estava preso, uma prisão física. Mas no seu interior, segundo a experiência que viveu com o próprio Cristo, Pedro estava dormindo. Se Pedro naquela hora dissesse naquele barco para Jesus: Jesus, não te importas? Jesus, estamos perecendo, estamos com medo. Como você lidar com o medo e com o perigo? Jesus diria assim: eu lido com o medo assim, ó, dormindo e descansando. Diga assim para o seu vizinho: não se desespere, porque enquanto você descansa, Jesus está trabalhando. O cara estava dormindo, meu amigo. Eu falei assim: Senhor, dá-me esta graça, que esse descanso bata a minha porta, que essa paz bata a minha porta. Agora é verdade que às vezes o que bate a nossa porta tem uma outra aparência. Ou você uma vez já orou a Deus pedindo paciência? Já orou? Eu não faço oração. Eu não faço. É uma furada orar por paciência. Eu já orei. Você orar assim: Senhor, dá-me paciência. Vai bater na sua porta, não um pacote de paciência. Bater na sua porta, pessoas chatas, problemas, ocasiões difíceis. Vai aparecer alguém no trânsito com o pé no freio. Vai aparecer algum vizinho que está furando lá a parede com a furadeira de noite, sábado de manhã cedo. Quando você pede paciência, não é a paciência que bate na sua porta, é a oportunidade de ser paciente. Eu falo: eu não oro mais por isso. Porque bate na minha porta coisas terríveis. É Deus dizendo: quer paciência? Está aqui, ó. Quer ser paciente? Está aqui, ó. Segura esse motorista lerdo na sua frente aí na hora do culto atrasado. Vai atrás dele. Vai lá. A igreja está orando, batendo na porta, e Pedro está dormindo. Olha o versículo ainda 6. Bota na tela o versículo 6. Que Pedro está dormindo, sabe aonde? Entre dois soldados. Você já teve que ir dormir no meio de um problema? Sem saber como vai ser no dia seguinte? Você consegue dormir no meio de um problema? A irmãzinha fez assim, né, irmã? Estou contigo, também não consigo às vezes. Esses últimos tempos agora, tenho dificuldade para dormir. A mente, problemas, pensamentos,
coisas a resolver, dificuldade financeira, sabe? A igreja, pessoas, aconselhamentos, depressões, suicídios, tantas coisas, e a gente fica preocupado, a gente não sabe, é filho, não dorme. Pedro, ele aprendeu com Jesus a dormir entre o problema. Tem um soldado de cada lado. E sabe quem bate a porta de Pedro aqui? Não fisicamente, mas simbolicamente. Pedro está dormindo com esse barulho aqui, ó, de Herodes. O texto não diz que Herodes está batendo na porta, mas na mente de Pedro, o barulho é esse aqui, ó. Dizendo, olha, aquele pensamento sobre Herodes que diz, amanhã eu te pego. Amanhã eu te mato como fiz com Tiago. Amanhã você vai perder a cabeça, porque a igreja orou e Tiago não foi livre. Eu matei Tiago, você é o próximo. Você consegue dormir assim? Você consegue dormir sem ter ideia do que vai acontecer no dia seguinte com o problema que você está vivendo? Pedro está dormindo. A sua mente poderia estar como a nossa, a sua, quem sabe hoje, turbulenta, inquieta, e Pedro está dormindo. O Pedro está dormindo. Ele está preso, e está preso com 2 algemas, versículo 6. E os sentinelas montam guarda à entrada do cárcere. E Pedro está dormindo, mas quem sabe um sono muito pesado, versículo 7, vai dizer assim, então repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Pedro dormindo. E o texto diz que então esse anjo tocou ao lado de Pedro e o acordou. Mas você vai perceber que Pedro não acordou totalmente. Sabe, meus filhos, isso acontece com meus filhos direto. Ontem minha filha acordou e falou assim, pai, quem me levou para a cama? Eu falei, foi eu, minha filha. Eu lembro que eu estava na sala, eu falei, eu sei, você dormiu na sala, eu peguei você foi andando. Você lembra? Não, não lembro. Foi isso que aconteceu. O anjo chegou, tocou ao lado de Pedro, e Pedro acordou. Aquele acordou igual do seu filho, que você pega embaixo do braço e levando seu filho para o quarto assim, ó. Aí, geralmente ele passa direto, quer ir lá para o seu quarto. Eu falo, não, meu quarto hoje não. Seu quarto. Quer dormir na sala, pai? Não, no seu quarto. Você vai carregando. Você leva para onde você quiser. Você bota no elevador e desce que ele vai. Foi assim que Pedro acordou. Você vai entender no final do texto. Foi assim que Pedro acordou. Sabe o que o anjo disse? Depressa, levante-se. Pedro está dormindo. Pedro está algemado. Pedro está entre 2 soldados que o guardam. Mas o anjo diz, depressa, levante-se. Eu vou lembrar o que eu preguei aqui na quarta-feira passada, sobre aquele paralítico do tanque de Betesda. Sobre a confiança. O anjo diz assim, Pedro, levanta depressa. Estou algemado, estou dormindo, tem soldado. Como que eu levanto? O texto vai dizer, o texto não é claro se as algemas caem para ele levantar, ou se ele levanta e as algemas caem. Não é claro, diz assim, hoje diz, depressa levante, disse ele, então as algemas caíram. Mas eu quero crer que a ordem foi a seguinte, Pedro, levante-se. Pedro levanta e as algemas caem. Porque muitas vezes o que nos falta para sair de algumas prisões que nós temos, na alma, no coração, na família, na mente, é confiança e obediência à palavra de Deus. Senhor, mas como eu posso levantar se eu estou preso nisso? Senhor, como eu vou levantar se o Senhor não me fortalecer? Senhor, como eu vou me levantar se me sinto acorrentado em minha mente e meu coração? O anjo diz, levante-se, confie, obedeça. E quando ele levanta, as algemas caem. É confiar para ver o poder de Deus. E não ficar refém de ver
para então poder fazer. Primeiro nós sentimos, nós cremos, nós oramos, nos posicionamos, então nós vemos o poder de Deus agindo. A gente fala assim, pastor, eu só vou dizimar e ofertar quando minha vida financeira ficar organizada. Meu irmão, é pela fé. Dizime e oferte e vá organizando a sua vida e Deus vai te abençoar. Ah, pastor, eu só vou voltar a ter uma boa relação com aquele meu amigo o dia que Deus fizer isso. Não, vá em direção, perdoe, ame, lance embora a amargura, procure a pessoa, faça, se levante e você verá enquanto você se levanta, as algemas vão caindo. É confiar em Deus. E não dar desculpas que não consegue. Sabe, prisões. Vivemos um século hoje das prisões, dos sentimentos, da depressão, da tristeza. E ficamos assim, Deus, faz isso para que eu possa levantar. Irmão, ore pela fé, se levante. Você verá o poder de Deus agindo no seu ânimo, na sua vida, no seu interior, no seu coração. Levante-se. Diga sempre para o seu vizinho, diga para ele assim, levante-se nesta noite no nome de Jesus. Diga para ele, levante-se. Você precisa levantar. Você precisa se mexer. E as correntes e as cadeias, elas vão quebrar. Diz que, então as algemas caíram do punho de Pedro. Versículo 8. E o anjo lhe disse, bora, vista a calça, a sandália. E Pedro assim fez. Observe aqui, imagine. Enquanto eu lia, eu chorava e eu ria. Porque Pedro levanta como minha filha com sono, as algemas caem, ele não sabe quem é, a Bíblia diz que é um anjo, ele não sabe que é um anjo. O anjo não diz quem é, o anjo não diz para que veio. Ele fala assim, vamos embora, bota a calça e a sandália e vamos embora. Irmão, se fosse eu, se fosse você, bota a calça e anda. E peraí, como assim? Quem é você? Tem identidade aí, CPF? Tem uma conta no Instagram? Deixa eu ver aqui, quem é você? Como assim? Vamos lá. Diz que Pedro bota a sandália, Pedro bota a vestimenta e vai atrás desse que está ali para levando. Diz que uma luz iluminou ali. Sabe o que Pedro via? Pedro só via aquele espaço. É só isso que nós precisamos ver, mas sabe por quê? É um passo de cada vez. Diga assim comigo, um passo de cada vez. Já abriu o Google Maps? Eu uso o Google Maps, não gosto de usar o Waze, Google Maps. Quando vou para algum lugar que eu não conheço. Tem gente que aperta detalhes e antes de ligar o carro fica vendo assim, entra direita, depois esquerda, 5, então daqui a 1 hora eu vou a uma ponte. Sabe o que acontecer? Tu não vai se lembrar. É por isso que o Google Maps mostra a você só uma coisa de cada vez. Daqui a 500 metros, dobra à esquerda. O que vem depois, não importa. O que você precisa saber é que na frente tem um radar. Quantas curvas vai ter? Quantos radares vão ter? Se a subida descer daqui em diante, não precisa. É uma curva de cada vez. Diga assim para o seu vizinho, é um passo de cada vez. Às vezes, como aqui Pedro, Deus vai dar luz só neste lugar. Senhor, eu não sei o que está lá semana que vem. Eu não sei o que está lá no que vem. Deus vai dizer, não, aqui está claro. Veja o que eu estou fazendo. É um passo de cada vez. Creia pela fé e dê esse passo. Mas quem é? É um anjo? É um soldado? Vai me levar para onde? Como assim botar roupa e sandália? É o que você precisa saber agora. Creia e dê um passo de cada vez. É isso que é viver pela fé, irmão. É você não saber o que lhe acontecerá daqui uma semana, um ano. Vivemos pela fé. O meu justo viverá pela fé. E Pedro vai. Olha o texto que diz que põe a capa e siga-me. E saindo Pedro fez o quê? O seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Pedro não estava totalmente acordado. Ele não estava entendendo. Para ele, tudo não passava de uma visão. Olha o texto que segue, versículo 10. Passaram pela primeira e pela segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade.
Quem abriu os portões? Deus? O anjo. Mas o texto diz que eles passaram. Pedro não foi carregado. Pedro não foi transladado. Pedro precisou, mesmo que sonolento, andar entre os portões até sair de lá. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que você precisa fazer. Você precisa sair. Você precisa caminhar. Você precisa passar pelos portões. Tem gente que está batendo na porta, que está batendo num portão que já está aberto faz tempo. Deus, por favor, Deus. Deus, faz isso, Deus. Ele não percebe. A porta já está escancarada faz tempo. Basta você passar, crer, fazer a sua parte. A porta, Deus abre. Agora, caminhar entre elas e passar é com você. Diga sempre ao seu vizinho, não fique parado. Você precisa continuar caminhando pela fé. Diga para ele. É você quem precisa passar pelo portão. Já pensou? Pedro não foi carregado. Ainda mais Pedro. Na minha cabeça, você faz isso aqui, na minha cabeça, Pedro é um cara baixinho, gordinho. Pescador. O jeito de ser dele, né? O jeito de ser dele. Não, vou matar, vou fazer, não vai morrer, não vou deixar, não vou te negar. Parece um cara troncudinho assim, baixinho. Imagina o Pedro, esse homem. Hoje não carregou ele. Fala assim, Pedro, campeão, o portão é comigo. A prisão é comigo. Eu vou escancarar as prisões. Vou arrancar sua algema. Vou abrir os portões. Agora, campeão, vamos embora. Passar é com você. Confiar é com você. Acreditar é com você. O texto diz que ele nem mesmo sabia se isso era real ou se era uma visão. Tendo saído, bota para mim versículo 10 ainda, final dele. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente aconteceu, o anjo deixou. Agora Pedro está ali no centro da cidade, fora da prisão, em uma rua escura, e o anjo o deixou. Agora vem na cabeça, e agora o que eu faço? O que eu faço agora? Até agora eu estava vendo a provisão, o milagre, mas agora me sinto só, agora o anjo se foi, agora aquela companhia se foi, agora o efeito daquela oração já acabou. O que eu faço? Para onde eu vou? Versículo 11. Pedro então caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Sabe o que Pedro está dizendo? Olhando o apóstolo Paulo aos Romanos: pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Esse é um texto bíblico que não faz sentido enquanto você está passando por um problema de dificuldade. Esse é um texto que faz sentido depois que você passa, vê a mão de Deus e você olha e você fala: Herodes queria me matar, era favorável aos judeus, mas Deus me libertou, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as suas prisões que você vive hoje, no seu corpo, na sua mente, na sua família, eu creio pela fé e profetizo que você chegará a um tempo que você dirá: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa prisão não era para me prender, me matar, essa prisão era para que eu visse a glória de Deus manifesta na minha vida. Herodes tentou, o diabo vai tentar, todos vão tentar. Mas vamos olhar para trás pela fé e dizer: Deus, aquela prisão era para mostrar o teu poder, era para me amadurecer, para me edificar, para me ensinar. E Pedro então disse: veja agora, aquele anjo era o Senhor. Por que ele vê agora? Porque quando ele acordou, ele não sabia que era o anjo.
mas ele confiou e ele obedeceu. Versículo 12. Percebendo isso, ele pensou: para onde que eu vou agora? Para onde que eu vou? A quem eu vou procurar? A quem eu vou pedir socorro? Porque estava preso, eu estou solto. Daqui a pouco vem Herodes com soldados me procurando. Aí ele se lembra que na casa de uma mulher chamada Maria, mãe de João Marcos, a igreja estava orando quando Tiago estava preso. Então ele pensa: a igreja deve estar lá agora também orando por mim. Vou até lá. Pedro sabe onde bater. Ele sabe aonde ir. Você que decidiu, escolheu ou foi trazido, movido pelo Espírito Santo a vir aqui hoje, você veio em um excelente lugar. Se você hoje bateu aqui nessa reunião para orar e clamar ao Senhor, por qualquer que seja o motivo, você veio ao lugar certo. Diga sempre ao seu vizinho: você veio ao lugar certo nesta noite. Pedro diz: eu sei aonde ir, eu vou aonde o povo de Deus está reunido em adoração e oração, é lá que eu vou bater. Quando as coisas estiverem difíceis, saibam onde bater. Vá à igreja, vá à reunião, vá estar com os irmãos, ser fortalecido pela oração que é feita neste lugar. Não que Deus não te visite em outros lugares, não que Deus não esteja em outros lugares, mas venha às reuniões. Pedro bate na porta, ele diz: olha, eu sei que agora deve ter um povo lá reunido orando. Versículo 13, Pedro bateu a porta e uma serva chamada Rode veio atender. Pedro então bateu assim, e Rode perguntou: quem é? Falou: Pedro. Que Pedro? Pedro, seu pastor que estava preso, agora estou solto. Sou eu, Pedro, Pedrão. Olha o que vai dizer o versículo 13. Ao reconhecer a voz de Pedro, ou quem sabe, eu diria, reconhecer a batida de Pedro, porque Pedro deveria ter uma batida especial, né? Pedrão. Não era igual a Manuela. Manuela é... Pedro devia ser assim. É Pedro. Se não bastasse a personalidade, ele está sendo procurado, quem sabe. A batida de Pedro deveria ser a batida de alguém desesperado. Abram, abram! Sabe por quê? Quem está desesperado, bate diferente. Quem está desesperado, bate na porta do céu em oração diferente. Quem está desesperado, clama diferente. Quem está desesperado, pede por socorro diferente. Pedro devia ser esse aqui, ó. Quem sabe você está aqui hoje, assim: pastor, eu sou esse Pedro desesperado. Deus hoje ouve o seu batido, o seu clamor, a sua oração. Deus sabe que você está batendo. E ela reconhece a voz de Pedro. Versículo 14. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta. Ué, gente, você percebeu? Na minha cabeça, essa Rode aqui é uma menina de 14 anos, que é bem o comportamento de adolescente. Quem é? Sou eu, Pedro. É a voz de Pedro. Gente, é Pedro, está solto. Gente, é Pedro. E deixou a porta fechada. E Pedro continua: ô menina, volta aqui, abre a porta. Ela fica eufórica. Eu olho o versículo 14. Correu de volta sem abrir a porta e exclamou: gente, Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram: você está fora de si, menina. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Porque, imagine comigo, irmãos, uma igreja que orou por Tiago, e Tiago foi morto, e agora está orando por Pedro. É mais fácil acreditar que Pedro também foi morto, e aquilo é um anjo dele, do que acreditar que Pedro foi livre. Sabe,
é mais difícil você bater a porta e orar a Deus por algo que você hoje tem uma experiência passada que não foi boa. É fácil você orar para uma montanha, para que ela se mova, tendo orado por uma antes e ela tenha se movido? É muito mais difícil você pedir uma montanha que se locomova quando você orou por uma e não se mexeu. Sim ou não? A igreja está orando, mas a sua experiência anterior faz com que eles automaticamente pensem: estamos orando por Pedro, para Pedro ser livre. Pedro está aí. Não, deve ser o anjo dele, porque nós oramos por Tiago, o Tiago não foi poupado. Pedro também deve ter morrido, isso aí é um anjo dele, não é ele. Talvez essa palavra seja para alguém que está aqui nesta noite. Alguém que está orando e perguntando assim: Deus, tem tanto tempo que eu estou orando sobre isso, e eu não estou vendo nada mudar. Será que o Senhor está comigo ainda? Será que o Senhor é o mesmo ainda? Deus, será que alguma coisa pode mudar ainda? Porque eu estou orando e as coisas não mudam. A igreja diria: nós oramos por Tiago, o Tiago morreu, oramos por Pedro, nós oramos, mas... Ele diz assim para a menina: menina, você está fora de si. Nesse caso aqui, está fora de si pode ser elogio, sabia? Lá no filho pródigo vai dizer assim: então o filho pródigo, caindo em si, voltou ao pai e disse: pai, perdoa-me. Mas aqui, a igreja está orando, mas naquela incerteza: vamos orar, mas orar. Oramos por Tiago, o Tiago morreu. Vamos orar por... Gente, vamos orar. Não desiste não, vamos orar. Pode ser que Deus, pode ser também que Deus não. Então pode ser... A igreja está de alguma forma em uma prisão na sua mente, no seu coração. Então, como diz para a menina: menina, você está fora de si. Nesse caso aqui pode ser um elogio, como quem diz: estou fora de mim mesmo, porque minha mente, como a de vocês, está presa à possibilidade da desgraça, mas estou fora de mim. Sabe por quê? Porque a minha vontade não é boa, nem perfeita, agradável. Os meus pensamentos não são como o dele. Os pensamentos dele são mais altos do que os meus. Os caminhos dele são melhores do que os meus. A prisão na mente da igreja. Está fora de si. Nesse caso aqui pode ser um elogio. Deve ser o anjo dele. Versículo 16 diz que Pedro foi embora. Sim ou não? Pedro continuou batendo. Aí eu me lembro de Jesus, Sermão da Montanha, Mateus 7. Está em algum lugar ali. Que fala: batam. Batei e abrir-se-vos. Buscai e achareis. Batam. Pedro continuou batendo. Diga assim para o seu irmão: continue batendo. A menina diz: gente, é Pedro. Pedro continua batendo, gente. Abre a porta para ele. A menina diz: meus irmãos, eu sei que o histórico não é tão bom. Nós oramos por Tiago e Tiago morreu. Mas Pedro está batendo. Abram a porta para ele. Para alguém aqui hoje, Deus está dizendo assim: o que você precisa, o que você deseja, ou o que você necessita da minha vontade, está já na porta batendo, é só você abrir. Mas Deus, não deu certo daquela vez. Eu tentei, mas não funcionou. Deus, para alguém aqui nessa noite, diz assim: olha, é só você abrir a porta. Está ali fora, do outro lado da porta, é só você abrir. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus bate na nossa porta. Lembre-se de Apocalipse 3, se não me engano, no versículo 20. Diz que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Algumas pessoas sabem aquela ideia. Sabe aquela ideia que nós temos do Deus Thor, o Deus do trovão? Às vezes a gente acha que Deus é assim. Deus ele é o tipo Pedro. Ele bate, se você não abrir, ele sai arrombando e vai entrando. Nunca viu aquele jargão? Pastor, o culto hoje foi bom, Deus falou muito. Por quê? Como eu apanhei. Sabe aquele Deus que bate, que dá pancada? Não é esse Jesus que a Bíblia mostra.
Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, eu cearei contigo. Para sua mente devastada, eu estou à porta e bato. Para o seu coração desesperançoso, eu estou à porta e bato. Para sua mente dividida, para o seu corpo cansado, eu estou à porta e bato. Aí você pergunta, quem é? Sou eu. Sou eu, Pedro. Abram a porta. Diga assim para o seu vizinho, o seu Pedro está batendo a porta nesta noite. Diga para ele, o seu Pedro está batendo a porta nesta noite. O anjo disse, vão embora, se veste, me siga. Mas quem tem que andar é Pedro. Pedro está na porta batendo, mas quem tem que abrir? São os irmãos. Deus hoje nos trouxe aqui para dizer, eu estou, o seu Pedro está batendo a porta, a libertação das prisões está batendo a porta, basta que você creia e abra a porta, mesmo que a probabilidade seja para que não acontecesse, mesmo que a primeira montanha não tenha se movido, mesmo que o primeiro casamento tenha sido destruído, mesmo que a primeira enfermidade não tenha sido curada, continue crendo, o seu Pedro está à porta e bate, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, sempre e eternamente. Quem é? Sou eu. Nem sempre se apresentará da forma que você quer, mas é Deus batendo. Mas pastor, se o diabo bater a porta? Irmão, se o diabo bater a porta, até o que o diabo intentou fazer, Deus poderá pegar, reverter e usar para o seu bem. Lembra de José? Encontrou seus irmãos em choro e pranto e falou assim, captei, Senhor, captei a vossa mensagem. E disse para os irmãos, aquele grande mal que vocês fizeram a mim, agora eu entendi. O Senhor reverteu esse grande mal em um grande bem. Não há nada hoje que Deus não possa refazer. Deus está batendo na nossa porta. Atenção, alerta de spoiler. Pedro não morreu. Agora, quando você termina o capítulo 12, sabe quem está morto? Lê em casa. Acaba o capítulo 12, sabe quem está morto? Não Pedro. Herodes está morto. Aquele que intentava contra os propósitos de Deus através da sua igreja é quem é morto. Nós usamos muito o jargão, de Golias. Para quem é crente hoje em dia, tudo é Golias. Quero emagrecer, pastor, essa barriguinha aqui é meu Golias. Tem que vencer essa barriguinha aqui. Eu quero casar, estou sem dinheiro. Esse é meu Golias. Quero vencer a enfermidade. Esse é meu Golias. Preciso de um trabalho, esse é meu Golias. Mas adivinha o seguinte, não foi Golias que foi na casa de Davi bater assim, Davi, quem é? Sou eu, Golias. Eu vim aqui para você me derrubar e escrever uma linda história sobre você na Bíblia. Sou eu, Golias. Isso não aconteceu. Golias não bateu na porta de Davi. Sabe quem bateu na porta de Davi? Jessé. O pai dele disse assim, meu filho, pega o lanchinho e vá levar para os seus irmãos. A batida na porta de Davi, no quarto dele, era uma batida simples, ordinária, cotidiana, de um pai que dizia, vá servir os seus irmãos. O que Davi não sabia, é que aquela batida na porta do quarto dele pelo seu pai, era a grande oportunidade que Deus estava dando de vencer Golias. Se nós formos fiéis, Deus é quem diz, eu quero que você seja fiel no pouco. Pastor Sandro, eu não consigo ver, eu não consigo crer. Eu tenho experiências que me dizem que as coisas não serão diferentes. Eu creio pela fé, que não importa o que você viveu, não importa o que você fez, não importa o que já aconteceu. Pela fé em nome de Jesus, a liberdade que Pedro aqui fora da igreja representa, batendo na porta, pode estar batendo na sua porta nessa noite, basta você abrir. A liberdade para o seu casamento, a liberdade no seu coração, na sua mente, a liberdade nas suas emoções.
Irmão, a liberdade da fé cristã não é uma liberdade que simplesmente nós ganhamos porque conhecemos. É uma liberdade que nós experimentamos pela fé. É a liberdade para crer, mesmo quando tudo está dizendo ao contrário. É liberdade para crer que sim, pode ser Pedro lá fora, não importa se Tiago já morreu. Pedro pode estar lá fora porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu digo para você hoje, olha, eu estou à porta do seu coração e bato. Para você que está nesta noite aqui, ou me escuta de um outro lugar, e você ainda não foi feito um servo do Senhor salvo em Jesus. Jesus hoje bate no seu coração e diz: se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou ceiar com você, eu vou resgatar você, eu vou salvar você, eu vou mudar a sua história, eu vou restaurar você, eu vou transformar toda a sua vida. E para você que está devastado em seu coração, em sua alma, em sua mente, Cristo hoje diz: estou batendo na porta, abra, creia, confie, obedeça e as algemas cairão. Deus, eu não estou vendo como pode ser, só vejo uma luz no fim do túnel. É o que Pedro tinha, uma luz aqui, é um passo de cada vez, creia. Eu quero orar com você nesta noite, fique de pé comigo. Pedro então entrou fazendo sinal para que se calassem e descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago, no caso aqui irmão de Jesus, o outro Tiago, e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Pode ser que alguém hoje aqui esteja batendo na porta, orando a Deus, clamando por algo, e a porta Deus já abriu. Basta você confiar, mesmo se sentindo algemado, levantar, calçar as sandálias, botar a sua calça, no sentido figurado, botar a sua capa e sair. Falar: Senhor, eu não estou vendo o que está ali no pátio, só vejo aqui, porque a luz só veio aqui. Levanta, anda, a porta já está aberta. Você precisa confiar, independente do histórico. Ah, pastor, mais uma vez eu levantei e a porta estava fechada. Continue, prossiga. Deus hoje bate seu coração e diz: creia, confie. O seu Pedro hoje pode estar à porta. Apenas abra através da fé e da confiança. A jovem disse: Pedro está lá fora. E disseram: não pode, deve ser um anjo dele. Pedro só deve estar morto, senão não está morto amanhã. Ela: não, é Pedro. Abra. Vai no seu coração para orar com você nesta noite. Eu quero que nesta hora o Espírito Santo te ajude a você refletir aquilo que você em oração tem batido, em oração tem clamado e pedido a Deus. Dito: Deus, eu tenho batido, eu tenho clamado, eu tenho pedido, Senhor, mas eu não tenho visto as coisas mudarem. Senhor, será que o Senhor ainda está comigo? Será que o Senhor ainda está cuidando de mim? Senhor, não tenho visto o efeito disso, não tenho visto, a Deus, resultado nenhum disso. Será que o Senhor ainda está agindo, ainda está cuidando de mim? O Senhor hoje diz: eu estou cuidando de você. Talvez o que você precise é confiar para abrir a porta. Sabe, esse relacionamento que hoje para você é uma prisão, talvez você precise agora só abrir a porta do seu coração e perdoar e voltar a amar e deixar a amargura embora. O problema não é que Deus não está fazendo, o problema é que você está repetidamente mantendo a porta fechada. O problema é que você continua deixando a porta fechada. O problema é que você insiste
em não crer e não abrir a porta e diz: mas se eu me relacionar de novo, isso pode me ferir de novo. Mas se eu for em direção a isso, isso pode me machucar de novo. Mas se eu tentar isso de novo, eu posso ser decepcionado de novo. Olha, eu tentei e não funcionou, aquilo já morreu e não mais veio à vida. Por que eu abriria a porta? Por que eu creria que agora vai ser diferente? Deus está batendo a porta e dizendo: aquele que abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele. Eu estou aqui fora, batendo, eu tenho a provisão, eu tenho a alegria que você precisa, eu tenho a provisão que lhe falta, eu tenho a paz que você precisa para poder dormir no meio dos problemas. Eu sou tudo o que você precisa. Confie em mim, obedeça. Mas eu me sinto algemado. Mesmo hoje, se sentindo algemado pela fé, diga: eu vou me levantar, eu vou prosseguir, eu vou caminhar, porque eu não sou daqueles que seguiam por vistas, mas eu me guio pela fé. Eu posso não saber o que virá amanhã, mas eu confio no Senhor que está comigo hoje, estará comigo todos os dias. Não é na minha vista, mas é na fé e no poder dEle. Hoje então se levante, mesmo se sentindo algemado, preso, triste, em depressão, abatido, se levante e diga: a Deus, eu vou sair, eu vou andar, eu vou continuar, e a tua luz vai brilhar a cada passo. Eu verei um portão de cada vez se abrindo, mas Deus, eu vou continuar confiando e crendo no Senhor. Eu vou continuar batendo, Senhor. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar clamando, eu não vou desistir, eu não vou parar, Senhor. Herodes vem contra mim. Senhor, eu tenho experiências passadas, ó Deus, de devastação, mas eu vou continuar crendo no Senhor. Senhor, eu vou continuar batendo em tua porta, assim como eu sei que o Senhor não desiste de mim. Eu não desistirei, ó Pai, de ver o teu favor na minha vida, porque os teus pensamentos são maiores do que os meus, os teus caminhos são melhores do que os meus, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e a tua palavra me convida a bater, a buscar, a encontrar. Deus, eu oro para esta noite pelas mentes que estão aqui nesta noite perturbadas, ó Deus, não conseguem descansar, não conseguem dormir, estão andando de um lado para o outro durante a noite, ó Pai, sem saber como será amanhã. Deus, dá esse mesmo descanso que o Senhor mostrou a Pedro, e Pedro conseguiu experimentar nesse dia tão difícil, a última noite, quem sabe, da sua decapitação. Dá esse meu irmão hoje, Pai, esta paz, esse descanso, para deitar a sua cabeça, descansar e crer que o Senhor está trabalhando enquanto nós estamos descansando. Que enquanto nós descansamos, o Senhor trabalha, mas enquanto nós tememos, nós atrapalhamos os teus planos. Ajuda, Deus, a este coração que está devastado, que lhe falta fé, que lhe falta esperança por conta das experiências anteriores. Deus, renova a fé nesta noite, renova o ânimo nesta noite, ó Deus. Assim, oro para os meus irmãos, para que eles consigam viver, experimentar e viver debaixo, sob, ó Deus, a tua palavra, o teu agir, a tua guarda e proteção, porque o Senhor não desiste de nós. Fala conosco, nos abençoe e nos ajude nesta noite, em nome de Jesus, e todos digam amém. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clique no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.